E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos um assunto seríssimo para comentar. É o primeiro tema do vídeo de hoje e ele é urgente. Vocês que me acompanham há um pouco mais de tempo sabem que eu não sou de ficar fazendo alarmismo, principalmente no título do vídeo, colocando urgente. Olha isso daqui que acabou de acontecer. Não, mas esse tema, ele sim, ele é urgente. É o destino do Brasil que está sendo discutido. O Agnaldo Ribeiro, deputado federal, relator da reforma tributária, ele apresentou o seu parecer. Eu fiz o que eu acho que todo parlamentar já deveria ter feito para informar a população, que é ler as 32 páginas, tentar entender o que cada artigo está falando, onde é que estão os jabutis, e eu quero mostrar para vocês. E eu acho que quem já acompanha o que a gente vem apresentando não vai ficar muito surpreso, mas ainda assim vai ver que é pior do que estávamos imaginando. Assunto muito sério. E a votação já deve ser agora, em julho. Depois, quero falar com vocês do Dilma, ainda na Europa, o que andou aprontando, mostrar uma matéria bem interessante sobre Macron e Bolsonaro, né? E o que foi apresentado aí por Dilma. Vamos ver se o Dilma vai cumprir o que Bolsonaro não fez. Depois eu quero falar com vocês sobre justiça e segurança pública, algumas coisas que são bem relevantes, tratar algumas coisas de esquerda e direita. E por fim, tem algumas matérias bem interessantes e algumas movimentações aí por parte de comunicação, tanto da imprensa quanto da turma da esquerda e do PT especificamente, que eu quero comentar com vocês. Fora algumas matérias sobre eleições que envolvem esquerda e direita, e tem uma também bem interessante sobre o senhor Hamilton Mourão, ex-vice-presidente e atual senador aí pelo Partido Republicanos. Mas vamos por partes, vamos começar com esse assunto. E eu peço, assim, pelo amor de Deus, não só a atenção de vocês, eu não peço nem para compartilhar esse vídeo, mas tenta aqui ao longo do processo, se você está assistindo na TV, você achar que tem uma coisa interessante, pega o teu celular, bate uma foto. Se tu está assistindo pelo telefone, tu achou que é interessante, bate o print, não precisa me colocar, tu não precisa me divulgar, eu não tô aqui para, nossa, olha só esse menino, não. É para tu levar a informação à frente, leva a informação, porque isso daqui vai impactar a vida de todas as pessoas, vai doer no bolso, no bolso. É que é um assunto que eu acho que qualquer pessoa vai ter o mínimo de interesse de parar para te ouvir. Porque eu acho que ninguém no final do dia quer pagar mais imposto. E aí vejam só. Eu tava passando ontem, né, lendo algumas coisas, tava em busca de uma matéria, e eu não tinha visto nos veículos, assim, nas colunas que eu normalmente leio, né, as colunas gerais de política e os bastidores, não vi ninguém comentando muito sobre a reforma tributária. E aí eu ia buscando a notícia que eu vi, né, nas redes sociais, até sobre o Dilma, eu me deparei com o site do Poder 360 e estava lá. Agnaldo Ribeiro apresenta texto da reforma tributária. Leia a íntegra. Eu falei, pô, bicho, é isso que a gente tem que ver, tem que ler na íntegra. Não adianta só ficar pegando aí o que a imprensa tá falando, deixando de falar. Toda vez que tem algum projeto importante, normalmente eu tento me debruçar. Quando a PL 2630 foi apresentada pela primeira vez, fizemos isso. A 3144, que era aí o apenso da Joyce, também fizemos isso. A nova que foi apresentada, a mudança lá da comunicação, né, de propaganda, a lei das estatais também. Não, vamos dar uma olhada em tudo que está acontecendo. Temos que realmente entender o processo, tem que perder o medo de pegar o texto cru da lei brasileira, né, essa linguagem jurídica, para tentar entender. É só bater um pouquinho de cabeça que a coisa vai. E tá ali, foi apresentado, para vocês verem, dia 22, quinta-feira, nenhum comentário. Nenhum comentário. Nossos parlamentares devem estar muito ocupados, sei lá, lacrando no Twitter, lacrando no TikTok, no Instagram, e não comentam sobre isso. Mas vamos dar uma olhada, ó. A proposta mudará a cobrança dos impostos sobre o consumo no país. Dentre as diretrizes apresentadas pelo relator estão o IVA dual para bens e serviços com a tributação federal, estadual, municipal e mudanças na cobrança tributária da origem para o destino. É um texto que não fala nada demais. Então, você lê aqui e fala, beleza, tem o IVA que já está se comentando, quem sabe ele fala também essa nova divisão aí, estados e municípios. Tá, mas será que é só isso que essa reforma tributária tem? O Poder 360 normalmente é um site legal para ler algumas decisões, coisas que envolvem, assim, algum texto, algum documento que é importante, porque eles sempre deixam a íntegra. E aí o Agnaldo Ribeiro, ele apresentou tanto o parecer, a gente vai ver o parecer, só que além disso, ele também deixou uma apresentação. Quero mostrar para vocês só 2 itens da apresentação. Aqui é a primeira página. Essa aqui é a apresentação dele, né? De uma forma resumidinha, com alguns slides. Reforma tributária. A apresentação do substitutivo preliminar da PEC número 45 de 2019. Primeira página, isso aqui, ó. É isso aqui que você vê quando você abre o PDF. Olha ali embaixo. Criação de imposto seletivo. Já tá ali, tá claro. Vai criar
um imposto seletivo. E qual imposto é esse? O imposto do pecado. É o imposto do pecado. Ele está aí. O imposto do pecado está aí. Está oficializado. Lá para as tantas, na apresentação, de uma forma bem simples, e a gente vai agora para a forma mais aprofundada depois disso. Imposto seletivo. O substitutivo criou o imposto seletivo de forma ampla, bem ampla, incidindo sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços, de ambos, prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Rapaz, eu estou tendo dúvida que qual seria um tipo de serviço que impacte a saúde do meio ambiente, mas pode cobrar. Tudo isso aí, pode cobrar. Serviços, né, ou bens, produção, comercialização ou importação. Vendo aí, se ficar o bicho pega, o bicho come. Então não vai impactar, né, desonerando as exportações. Uma vez que já tiver feito, beleza, você bota para frente, porque você já pagou na produção, né? Você não vai bitributar, você paga na produção e na hora de exportar você paga imposto de novo. Mas tá aí, o imposto do pecado, em cima do que impacte o meio ambiente e a saúde. O meio ambiente a gente até entende quais são as justificativas e os pontos que eles vão apresentar. Agora, a saúde, vou mostrar para vocês, inclusive, a análise que eu vi mais ponderada do tema foi feita pelo Marcelo Ramos, um cara que odiava Bolsonaro, era o ex-vice-presidente da Câmara, estava o tempo todo enchendo o saco. Acho que agora está no PSD, até eleito como deputado federal. E tá ali. Aqui realmente é o parecer. Parecer preliminar, PRLP número 1, substitutivo, a emenda à Constituição número 45 de 2019. Esse documento é mais ou menos 32 páginas, se eu não estou enganado. Essa aqui é a primeira folha dele. Primeira folha, vou dar um zoom aqui, só na parte de cima da primeira folha. Primeiro item da primeira folha. Altera o sistema tributário nacional e dá outras providências. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60, parágrafo 3 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com os seguintes artigos alterados ou acrescidos. Artigo 43, um monte de pontinho. Parágrafo 4. Sempre que é possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2, inciso 3, considerará critérios de preservação do meio ambiente. Cara, o que é que isso está falando? Aqui eu já mostro uma coisa para vocês. A boa vontade da classe política é tamanha que o cara te dá um parecer que você não consegue ler se você não tiver com a Constituição do lado. Porque o que é o artigo 43 da Constituição? Eu não sei. Qual era o trabalho deles colocarem o artigo 43? Porque o que está acontecendo aqui, ele está adicionando esse parágrafo 4º. E o que é que versa o artigo 43? Aí a gente tem que ir lá na Constituição. Então veja, o cara te apresenta um parecer que já vem com empecilho, já dá trabalho. Você tem que ficar, peraí, vou pegar a Constituição, vou olhar, o artigo 43 fala sobre isso, vai acrescentar agora o parágrafo 4º. O artigo 43 fala sobre, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico-social visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá condições para a integração de regiões de desenvolvimento, composição dos organismos regionais, na execução, forma da lei, incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros, outros itens de custo e preço e responsabilidade do poder público, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, esse aqui é o mais fácil de entender, isenções, reduções ou deferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Esse artigo está falando sobre renúncia fiscal, sobre incentivo. Na hora de você trazer uma empresa para ir para um lugar, e você fala, não, cara, vem aqui para o meu estado, eu vou dar tanto tempo de incentivo, você vai pagar menos imposto, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. A reforma tributária está falando, não, sabe essa hora de ter um incentivo, de ter algum tipo de subsídio, sabe quem que vai ganhar? Sempre que possível, a concessão de incentivos regionais vai considerar critérios de preservação do meio ambiente. Critérios SG. Na hora de ter um tipo de incentivo, renúncia fiscal, toma SG, toma agenda verde. Esse daí, sempre que possível, vamos colocar aqui para nortear. Perceba que é uma reforma tributária bem verdinha. Vamos continuar.
Artigo 153, mais uma vez, 3 pontinhos. O que é o artigo 153? Eu não sei. E aí no artigo 153, eu acho que é inciso quando coloca esses números assim romano. Mas se não for, tá ali. Vai incluir o item 8. Produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei. Tá aí. Esse é o imposto do pecado. Primeiro, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4, 5 e 8º. Então é inciso mesmo. Ou seja, quanto que vai ser o imposto do pecado? Quanto o governo quiser. É facultado pelo Poder Executivo. É o Poder Executivo. Principalmente numa norma aí infralegal, ele vai lá, na canetada, coloca, vida que segue. Aí no artigo 103, parágrafo 3, vai colocar ali, ó, não incidirá sobre produtos tributados pelo imposto previsto no inciso 8. E aí vai adicionar o parágrafo 6º, falando, ó, o imposto previsto no inciso 8º, primeiro, não vai incidir sobre as exportações, que está lá naquela apresentação mais básica, e também o imposto do pecado, ele vai integrar a base de cálculo dos tributos previstos nos artigos 155, inciso 2, 156, inciso 3, 156A, que está sendo criado nesse parecer, e o 95, inciso 20. Vamos dar uma olhada, então, para entender que coisa é essa. Aí tá lá, ó. Perceba, tá ali, ó. Essa é a Constituição, artigo 153, dos impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir imposto sobre, só vai até o item 7. Pronto. Agora a União tem um novo imposto. É o imposto do pecado. É o 8. É o 8º, que é aquele ali, ó. Produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Novo imposto. Faz o L. Vamos ser felizes. Aí, o parágrafo 6º, que vai ser adicionado, né? O imposto do pecado, né? Ele vai integrar a base de cálculo do artigo 155, inciso 2. O que é que diz o artigo 155? Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, primeiro, tramitação, causa-morte, doação de quaisquer bens ou direitos. Item 2, esse que vai incidir. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, ou seja, tem a ver com coisa de transporte. Será que o cara vai cobrar o imposto do pecado em cima do transporte? O cara que não tem um caminhão elétrico? É um texto bem genérico, né? O que é que faz bem, o que faz mal, impacto, cabe ao executivo, através de uma norma. Complicado, né? Vamos ver até depois o que o Marcelo Ramos fala para ver se eu tô maluco. Também vai impactar no artigo 156, item 3. Compete aos municípios instituir imposto sobre, primeiro, propriedade predial territorial urbana, 2, transmissão interviews, e o inciso 3, que é onde vai impactar o imposto do pecado. Serviços de quaisquer naturezas não compreendidos no artigo 1552. Ou seja, coisas que tem a ver com comunicação e transporte que não está ali no 55 anterior. Aí também vai entrar no 56A. Esse é o novo que está sendo criado nesse parecer. Ali, ó. O 56A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência dos estados, Distrito Federal e dos municípios. E o 195, sobre bens e serviços nos termos de lei complementar, né? Que ele fala em 195, item 5. Eu coloquei com 195? Bem que nem coloquei 95. Mas vamos lá. Aí tem outra ali, ó. Artigo 1552. Vai estar adicionando no parágrafo 6, né, o inciso 2, que vai falar assim, ó. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Olha só, esse item, ele pode ter um imposto diferenciado a depender do tipo do item, né, mesmo que seja assim de uma mesma categoria, do valor desse item, da utilização desse item, que sabe, para fins, né, assim, empresariais, né, para fim de trabalho, para uso próprio, tipo, sei lá, um carro, né? Você pega assim o táxi, instrumento de trabalho é ferramenta, outra coisa é carro de passeio para lazer. E impacto ambiental. Isso tudo pode ter uma alíquota diferenciada. E aí o artigo 155, parágrafo, artigo 155, né? Cadê? Peraí. Artigo 155, 3... Artigo 155, 3... Onde é que ele tá aqui?
Tá. 553. Onde é que foi que eu botei isso daqui? Tá aqui, ó. Propriedade de veículos automotores. 155, parágrafo 6, 3. E vai adicionar aqui o 2, né? Poderá ter alíquotas diferenciadas. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização. Era o original. E agora, você vai ter impacto ambiental. Ou seja, carro, né? Carro, se é elétrico, tem menos imposto. Se é híbrido, meia boca. Se é combustão, muito imposto. Se é um V8, aí nem queira ter um V8. V12 não. V12 tá proibido. V12 tá blindado. Agora tinha uma coisa extra aqui desse artigo 155, inciso 3, que tá em algum lugar que tem a ver com essa propriedade. Mas enfim. Aí ainda tem aqui, ó. Artigo 159A, que está previsto também no parecer. É instituído no âmbito da União o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos dispostos do artigo 3º, mediante a entrega de recursos aos estados e ao Distrito Federal para aplicação em... Vamos criar um fundo de desenvolvimento. Você vai pagar imposto para gerar um fundo. E esse fundo, inciso 3, parágrafo 2, na aplicação dos recursos de que trata o caput, os estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de preservação do meio ambiente. Olha como toda essa reforma... Olha não, né? Como dentro dessa reforma tributária tem diversos itens que estão falando assim... Beleza, entendemos aqui a questão de proteger o meio ambiente, etc, tudo mais. Mas... será que no momento que o Brasil se encontra, no momento de tudo que está acontecendo, será que isso aqui é uma coisa realmente para estar no texto frio da lei? Será que a prioridade não deveria realmente, assim, pô, não tem uma forma de a gente reduzir a carga tributária para tentar incentivar a indústria, o comércio, o setor de serviços, conseguir aumentar um pouco os salários, conseguir facilitar o sistema tributário nacional? Aí, essa reforma ainda está dispondo sobre a história do cashback, que é tão confuso o que está ali no texto, que eu falei, rapaz, eu não acho que eu vou conseguir explicar. E aí eu fui tentar encontrar na internet, né, se tinha alguém já comentando sobre isso, e para minha surpresa, quem está comentando é o Marcelo Ramos, não é um deputado de direita mesmo, e tá ali, ó, reforma tributária deve deixar o sistema ainda mais caótico. Mercado e agentes políticos querem qualquer reforma para a Bolsa e a economia darem voo de galinha pela propaganda da aprovação, escreve Marcelo Ramos, um texto opinativo. Aí falando da história lá do cashback, o Marcelo Ramos fala o seguinte, ó, a referência ao cashback no relatório é absolutamente genérica e não permite uma conclusão. De registrar de que a ideia de receber o tributo para depois devolver para uma parcela da população, que só saberemos qual é no texto da PEC, ou mesmo em regulamentação infraconstitucional, parece simples, mas é de difícil implementação pelos custos de manutenção e operacionalização do modelo, além dos riscos de fraude. Mas e aí? Como é que vai ser? Quem vai ter direito ao cashback? Vai ser para os mais pobres ou, sei lá, algum grupo de minoria, etc, tudo mais. Perceba como é um assunto que é tão complicado que o Marcelo Ramos, deputado aí que apoiou Lula com força, né, é o centrão do Lula, tá pontuando, né? E aí? E é um dos temas de grande interesse da Tabata Amaral, fazer uma justiça social através da reforma tributária. E aí, falando do imposto do pecado, que eles botaram esse nome bonito de imposto seletivo, o Marcelo Ramos fala assim, ó, mais uma temeridade no texto do relatório, posto que a indicação dos setores escolhidos para incidência é remetida pela lei complementar apenas com a indicação de que o imposto serviria para desestimular o consumo de bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, a despeito do parecer certo que a seletividade deve incidir sobre cigarros e bebidas alcoólicas, ficaria aberta a possibilidade de manutenção injustificada de alíquotas diferentes para, né, cervejinha, bebidas destiladas e poderia agora ter a incidência, ou seja, pagar mais imposto sobre bebidas açucaradas, né, refrigerantes, sucos, alimentos ultraprocessados, combustíveis fósseis, energia elétrica e até automóveis. Aí você fala, mas pera aí, pô, energia vai ter tributo sobre energia elétrica? Bom,
Vocês devem saber que a energia elétrica ela pode ser feita de várias formas. Às vezes mais limpa, às vezes mais suja. As termoelétricas que existem, os geradores, energia elétrica. Então tá aí. E até automóveis. Olha, então talvez realmente, né? O carro elétrico sai na frente, o híbrido meia boca, a gasolina do seu Zé, o Palio 1.0, tome-lhe imposto, o V8 só para quem pode, e o V12 está proibido. V12 está proibido nesse país. Tá aí. O texto da lei, um assunto que todos os nossos deputados cruzam os braços, não estão ocupados. Eles estão lacrando com algum assunto aí que gera muito engajamento. Isso daqui vai impactar no bolso do povo, ele não tem tempo para comentar sobre isso, não. Saiu essa nota falando o seguinte, ó, 3 poderes. Relator da reforma tributária é o vencedor da semana. Por quê? Aguinaldo Ribeiro, cuja proposta foi bem recebida por líderes partidários e governadores, já teve votação marcada para julho. E aí você fala para mim, você que acompanha aqui, né, o que a gente comenta já tem de forma mais frequente, há um certo tempo, aí você fala, pô, então, menos mal, né? Porque uma coisa que eu senti falta aí de você comentar foi sobre o mercado de carbono. Que tava meio, a Marina Silva queria incluir, né, na reforma tributária, e não vi nada de você falando, pelo menos até agora, o parecer do reforma de carbono. Vai ter algum slide aqui agora que vai falar, não, olha aqui o mercado de carbono. Não tá no parecer o mercado de carbono. Mas o Ministério quer aprovar a regulamentação do mercado de carbono ainda em 2023. Falta nada. Tá tudo aí do jeito que eles prometeram. Tá avançando dia após dia. Tem vezes que às vezes eu me sinto até... Sabe, eu fico assim, rapaz, será que eu tô meio louco de ficar cobrando tanto que esses deputados da direita comentem sobre isso? Não sei porque eu tô vendo essa questão desde janeiro. Abre o Atlas lá, dá uma olhada. O Atlas de janeiro. Capítulo de Relações Internacionais. Subtema Davos. Uma das primeiras notícias, dia 2 de janeiro. Marina Silva. Regulamentação do mercado de carbono. E aí, ao longo dos meses tem várias. Com apoio da indústria, a Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços estima que a regulamentação do mercado de carbono está pronta para ser aprovada no Congresso. Ainda que o texto não esteja pronto, a expectativa é por amplo apoio no Legislativo. Por que não tem resistência? Ninguém comenta sobre isso. Ninguém. Não é importante. Não. Sei lá, impedir que o povo pague mais imposto? Não é importante. É besteira, né? Tem mais coisa mais importante para lacrar em cima. Dessa forma, segundo Hollenberg, que foi governador do Distrito Federal, a expectativa é de envio do projeto em agosto para a Câmara dos Deputados, com perspectiva de aprovação até ou durante a realização da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, a COP. Olha como são as coisas. Querem mandar o texto agora já, para colocar o texto em votação durante a COP, para se utilizar de uma comoção em torno do tema. A galera trabalha direito. Enquanto a direita fica em silêncio, a turma da esquerda, né, a turma da picanha, segue trabalhando, indo escolhendo o tempo certo para ter o clamor popular pela aprovação da medida. Eu acho que se a turma for deixar para reclamar, faltando 36 horas, faltando 12 horas, faltando 24 horas, que o texto já está lá, já está com a data marcada, tem toda a Comoção Nacional, o Greenpeace, o WWF, né, todas as ONGs juntas de mãos dadas. Eu acho que vão perder feio, e depois não adianta querer falar que, ai meu Deus, perdemos de novo, é um absurdo, né, nos traíram. A turma tem que dar uma certa reagida. Peço a vocês mais uma vez, pessoal, olha o que está acontecendo, está aqui, ó, está com data. Não só a reforma tributária, mas também a regulamentação do mercado de carbono. A pauta é tida como uma das bandeiras do governo federal no sentido de estabelecer a política verde. A pasta ainda rastreou 3 projetos sobre o tema, tramitando no Congresso, e poderá apresentar um substitutivo, o que seria uma medida para agilizar a tramitação da matéria. Não pega o que tem, substitui, coloca aqui as coisas extras e bota para andar. 30 de novembro, possivelmente, data de votação. 30 de novembro. Reforma tributária, julho. Ou seja, hoje é dia 25, tem aniversário de minha mãe. Em 5 dias já é julho. Ou seja, final de semana,
sei se essa semana próxima já pode entrar em votação. Eu acho que esse assunto é urgente. Talvez alguém ache que não. Para mim, é de suma importância. Eu não quero ver mais o povo brasileiro tendo mais uma coisa a pagar e quem sabe até um imposto proibitivo, que vai ficar tão cara a coisa que não vai compensar no final do dia. Fora as cadeias de logística, porque ali tá meio genérico, né? Não, pode incidir aqui em questão de transporte, como é como, né? Não, beleza, porque vai impactar na gasolina, querendo ou não. Vai impactar no diesel, possivelmente. O álcool talvez seja diferenciado. Qual vai ser o impacto disso no bolso da população? Vocês conseguem entender? Cobrem, pelo amor de Deus, aos deputados. Pelo amor de Deus. Aí falando do Dilma, e tem até conexão com esse tema, e mostra a falta que Bolsonaro também faz. Em menos de um semestre, Lula completa um mês fora do Brasil. Tá doido para ganhar o prêmio Nobel. Em menos de um semestre, ele completa nessa sexta, né? Um mês fora do Brasil. Tá no segundo dia de Paris, depois de passar 2 dias em Roma. E aí lista lá os 11 países por onde ele já passou. Aí ele foi se encontrar com o Macron. E o Macron deve ter apresentado a mesma coisa que tentou apresentar para Bolsonaro, só que Bolsonaro não quis, né? Bolsonaro não vai cair nesse papo mole do Macron. O Jamil Chad fala assim, ó. Macron diz que propôs acordo com o Brasil por transição ecológica. O Haddad tem até o plano dele aí, né, de transição ecológica, o pacote verde do Haddad. Ainda no governo de Jair Bolsonaro, o governo Macron deu os primeiros passos sobre o tema. Naquele momento, a embaixadora da França, a Brigitte Collet, assinou em nome do Ministério da Transição Ecológica um memorando de entendimento com Rogério Marinho, então ministro do Desenvolvimento Regional. O mal-estar entre Macron e Bolsonaro, porém, impediu que o acordo ganhasse uma dimensão mais significativa. Afinal do governo Bolsonaro, a França chegou a sugerir a seus departamentos que nem sequer marcassem reuniões com interlocutores de Bolsonaro. Não vai, bicho, não vai desistir. Com Bolsonaro isso não vai avançar de jeito nenhum. Vamos ver como era esse plano, se era bom ou ruim. O que esse pacto previa? Estruturação, monitoramento e avaliação de projetos de desenvolvimento regional sustentável no Brasil, particularmente na área de concessões e PPPs, né? Parcerias público-privadas. Apoio e treinamento de consórcios municipais para o desenvolvimento de serviços urbanos essenciais. E olha agora, troca de experiências sobre indicadores SG em projetos de infraestrutura urbanas e regionais, sobre a definição e implementação de planos climáticos locais. O objetivo é promover a cooperação no campo das políticas públicas nesta área, contribuir para o surgimento de um ambiente regulatório favorável. Né? Vamos criar aqui um ambiente para o compliance, para pôr as regrinhas para andar, para atrair investimentos privados e compartilhar as melhores práticas internacionais para projetos no Brasil. Ou seja, eles queriam avançar com regras, regulamentações, tipo a reforma tributária, para propiciar um ambiente bem SG dentro do Brasil. Olha, ó, com foco no alinhamento da carteira de projetos com critérios ambientais, sociais e de governança. E Bolsonaro salvou o dia, né? Porque a coisa não andou. E Bolsonaro salvou o dia. Aquele cara que todo mundo joga pedra, que não fez nada, né? Foi 4 anos sem fazer nada. E tem uma turma que Bolsonaro não fez nada. Foi 4 anos aí só de firula. Não fez nada. Ó, Deus tá vendo. Falando em Bolsonaro, mas trazendo o ponto de seus filhos, fiquei muito feliz de ver essa postagem aqui ontem. Falei, pô, não estamos falando sozinhos. O Carlos Bolsonaro fala assim, ó, os ataques constantes do Dilma ao agro, em sua grande parte, se dão pela imposição da agenda SG, seja por líderes públicos mancomunados ou por oligarquias privadas diretamente beneficiadas financeira e corporativamente. O que acaba acontecendo? Você cria tanta regra, tanta dificuldade. Só quem se dá bem é quem meio que já está preparado para aquelas regras. Ou quem tem dinheiro para investir, porque normalmente parte do mercado aí vai ser varrido. Os reflexos para o mundo, ao médio e ao pequeno investidor, nossa, pensou no pobre, seja no campo ou na cidade, são totalmente devastadores econômica e socialmente. E os nossos deputados? Estão deitados em berço esplêndido. Aí o Renato compartilhou aqui a última postagem do Carlos com a notícia do Sebrae. A agenda SG acabará com o pequeno empreendedor, com a colaboração do governo. Quando o legislativo despertar, vai ser tarde demais. A turma tá dormindo. Tá ali, ó.
Sebrae reforça a agenda SG para os pequenos negócios. Lançamento do Comitê SG reuniu autoridades e especialistas de renome no Brasil. Temática: gera valor e sustentabilidade para as empresas. Aí eu fui dar uma olhada, né? Falei, pô, não, deixa eu ver aqui o que é que tá acontecendo. Aí fui passar por essa nota, eu achei outra, do Poder 360, né? Uma nota de apoio, né? Com apoio do Sebrae. Não sei que tipo de apoio é esse, mas tá ali, ó. Sebrae quer levar tendências SG às empresas. O órgão criou um comitê para acompanhar a implementação de políticas ambientais, sociais e de governança. Tem um órgão agora dentro do Sebrae do Dilma, que ele fez questão de derrubar o cara que estava na frente do Sebrae, conseguiu. Aí tá ali, ó, Décio Lima disse que o mundo está em uma situação em que esses temas devem ser incluídos no dia a dia das empresas. Segundo ele, é necessário fazer a economia crescer, mas com sustentabilidade. Não é só crescer, tem que crescer, mas com sustentabilidade. Eu acho que nesse momento o Brasil tem que crescer. Minha prioridade para o Brasil era ver o Brasil crescer. Porque um país rico é um país com capacidade de tomar medidas mais duras, porque ele é rico. Agora, um país pobre, meu Deus, velho. Rapaz, não tem de onde o pobre mais cortar. Não tem. Nós não queremos mais um mundo analógico. Beleza, cara, mas a gente nem um analógico tem. A gente tá na idade da pedra. Se tivesse no analógico, tava bom. Décio também defendeu atenção aos temas de inclusão. Ó, vai colocar aí para as empresas, né? As pequenas empresas começarem a aderir, com busca de maior adaptação aos novos modelos de trabalho. Entendeu o que ele quer falar com isso? A diretora de Administração e Finanças, Margarete Coelho, afirmou que a ideia do projeto é levar a pauta SG diretamente para os pequenos negócios. Turma quer ir, Leão, no pequenininho. No pequenininho, porque o grande tá de boa. Vai no pequenininho, eles querem forçar a todo custo, rapaz. Deixa os pequenos quietos, para que eles consigam crescer seguindo as tendências globais. A turma tá com dificuldade para crescer, ainda quer que cresça do jeito deles. Olha o Brasil, gente. Olha o que está sendo proposto. O SG do Dilma. Uma complicação aí pro Dilma conseguir. Sabe que o último presidente aí que foi indicado pro Bolsonaro saísse, ele primeiro queria colocar o Akamoto não conseguiu por nada. Até o Alckmin entrou em campo na época, mas aí depois conseguiu emplacar esse Décio Lima. Uma coisa que eu falei para vocês que pode sair da CPI das ONGs, e que mesmo se a CPI das ONGs, né, não sei o que ele tá falando aqui nível municipal, mas tem protocolado. Atuação no município. Carlos Bolsonaro, mais uma vez, apresentamos o PL 1714/2023, estabelecendo que as entidades sem fins lucrativos subvencionadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro sejam obrigadas a disponibilizar prestações de conta detalhadas das subvenções recebidas e suas aplicações. Rio de Janeiro, a cidade que vocês conhecem muito bem, muita confusão. Tem uma ONG assim bem engraçada. Essas ONGs engraçadas que tiveram um tipo de parceria com a prefeitura vão ter que deixar tudo muito bonitinho, muito, sabe, detalhado, bem descritivo. O que é que eles estão fazendo com esse apoiozinho que eles recebem? Isso aqui é um tipo de lei que na Europa é a coisa mais normal do mundo. Nos Estados Unidos também. Nosso país aí também, que estão na confusão aí no Oriente, também. Aí, Carlos Bolsonaro, vereador, atuando a nível municipal. E os nossos deputados sequer comentam sobre a CPI das ONGs. Eu tô pegando o pé porque, gente, assim, não tem mais Bolsonaro para resolver tudo sozinho, né? Bolsonaro, essa turma toda elegeu e falou, não, capitão, agora o senhor pode descansar. Agora a gente vai continuar mantendo aí o ritmo, né? Tá vendo como são as coisas? Você tá vendo a diferença que faz um Bolsonaro enquanto presidente? Agora que não tem mais. Você vê uma coisinha aqui, uma coisinha colar, algumas coisas andam, como a CPI do MST tá andando. Tá andando. Mas tem uma gama de deputados que me perguntam, o que é que esses caras estão fazendo? Já que a gente falou aqui um pouco de economia, só para mostrar uma coisa para vocês, a turma do PT agora resolveu ir para cima do campus, né, de forma oficial. Vamos ver se vão derrubar. A suplente aí do Flávio Dino, que é a Ana Paula Lobato, ela apresentou aqui, ó, um ofício formal recomendando ao CMN que demitam Campos Neto. O CMN é quem? Haddad, Tebet e Campos Neto. Quiser demitir a coisa mais simples do mundo pro PT. Vamos ver se o PT realmente vai, ou aqui é só uma pressãozinha para continuar fingindo que existe algum tipo de problema que o Lula não quer resolver.
Se o Lula realmente quisesse demitir o Campos Neto, já tinha demitido desde janeiro. Pra mim é só gritaria. Outro que veio também falar contra o Banco Central, o Renan Calheiros. Tá na hora de acabar com a autonomia do BC. Renan quer acabar. Todo custo. Ele fez um tweet aqui, na verdade. Ele compartilhou uma postagem da Agência Brasil, né, da EBC. Copom mantém juros básicos em 3,75 e o Renan fala, ó, a autonomia do BC surgiu para que a independência fosse ampla, geral e restrita da política, da mídia e do mercado. Obviamente, a direção atual, ao manter juros com inflação em queda, sabota o país. Está na hora de mudar. Resta saber a quem, né, esse Banco Central então estaria servindo. Seria a política, a mídia ou o mercado, né? Está sabotando a quem, né? Para ajudar o quem. Mas tudo bem. E aí uma preocupação que eu acho que o governo deveria ter, né, além da taxa de juros, é isso daqui, ó. Após recorde em 2022, investimento estrangeiro na economia real do Brasil cai quase 30%. Muitas vezes entra dinheiro no Brasil, grandes aportes, né, de bilhões e bilhões e bilhões. Mas renda fixa, né? Bota lá no papel, tudo rentista. Mas para fazer realmente a economia sair do papel, tirar projetos, investir em empresas, o valor está caindo. Não está lucrativo, né, na era Dilma. Em 2023, fatores como a lucratividade menor das empresas e a perspectiva de um crescimento econômico mais moderado no país fazem com que a expectativa para o indicador seja menor. Então esse aqui é um tema que eu acho que o Dilma também deveria estar se debruçando enquanto presidente da República. E aí, comentando alguns temas sobre segurança pública e justiça, que é um tema que eu acho que deveria ser amplamente debatido também, voltar para os noticiários, para a boca do povo, para o campo mais real. Teve uma nota que correu bastante, não vou dar aqui play, mas explico para vocês. Falando aí que aquele grupo de 3 letrinhas, bem malvadão, estaria investindo na formação de candidatos para fazerem provas e entrarem aí para a máquina pública, promotores, juízes, defensores públicos da União, os mais diversos cargos. E essa nota é interessante porque você vê assim que não é que também que o governo está deitado, né, de boca aberta. Eles falam, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo. Tem um CEO aí ao longo do vídeo. Eu vou mandar o vídeo para vocês no Telegram, vocês podem dar uma olhada. O que ele fala assim, rapaz, a gente aqui está fazendo o máximo que a gente tenta, a gente faz o monitoramento, a gente, sabe, levanta o histórico do cara nesse processo aí, investigação social, a gente barra muita gente, mas a turma do mal, né, tá sempre se reinventando. Então, olha os problemas reais que temos para discutir no Brasil. É um problema que, inclusive, a própria justiça está chateada. A própria justiça quer algum tipo de ajuda. Cara, seria um momento então de, quem sabe, discutir uma reforma no judiciário e tentar também colocar outros probleminhas no meio, tipo uma reforma tributária, uma reforma ampla do judiciário. Acho que é importante. Você vê o próprio Ministério Público, bicho, é um problema que eles têm. Como sanar esse tipo de problema? Talvez precise de um amplo debate. Traz aí, chama o legislativo, vamos conversar, bota outros assuntos no meio e vamos tentar. Ainda sobre judiciário. O senador, não, sobre esse grupo malvado, né? O senador Omar Aziz falou que a turma do mal emprega mais que as prefeituras no Amazonas. Vejam só. Isso daqui não é só um problema de segurança pública que demonstra como essa turma do mal está crescendo, né? E suas ramificações estão crescendo. Como isso aqui também é um problema econômico, de infraestrutura, de meio ambiente e outras coisas. Por quê? O Amazonas não cresce. A gente está comentando muito sobre isso, a quantidade de dificuldades que os parlamentares, prefeitos, né, empresários encontram para empreender na região. Tenta conseguir uma licença, vixe, mas não consegue por nada. É uma dificuldade. Tentam construir algum tipo de projeto grande de infraestrutura para interligar o país. Pode chegar na região. Não, não pode, meu Deus do céu, os índiozinhos. E aí, quando você não integra a região, quando você não tem, né, rodovias para você poder trafegar por elas, e nessas rodovias, pô, você até poder chegar, né, onde está aí a turma do mal, a turma se esconde, não tem helicóptero para todo mundo para rodar tudo, né, e também não tem de parar assim com o helicóptero. Então, assim, falta muita coisa. Cadê a discussão? Gente, o Omar Aziz, em 2014, tem um vídeo dele na internet. Eu achei porque eu fui procurar Bolsonaro.
É um vídeo que tá Bolsonaro e Omar Aziz, ambos defendendo a necessidade de explorar as riquezas brasileiras em prol da população. Ambos falando da questão da silvitina, que é do potássio, lá do Amazonas. Ambos. Imagine. É um tema que até o Omar Aziz, sabe, se compadece. Fala, não, bicho, vamos aqui porque é voto para ele também. É voto, ele fica popular lá na população dele. São assuntos que conseguem sair um pouquinho dessa disputa ideológica e você consegue conversar com mais pessoas e mostrar para o Brasil, cara, olha, quem defende isso daqui, ó, quem defende realmente uma economia pujante, acachapante, para melhorar a vida das pessoas, é a turma da direita. E uma vez que as pessoas entendam que é a turma da direita, as pessoas vão votar nas pessoas de direita, a gente vai ter, quem sabe, um número muito maior do que temos hoje, quem sabe até uma maioria. E aí, tendo a maioria, a gente consegue avançar com outros projetos. É simples assim. Então tem que aproveitar essas oportunidades. São assuntos que é ganha-ganha. É só ganha falar desse tipo de coisa. Quem não se preocupa com segurança pública? De PF para PF. Polícia Federal passa a citar Paulo Freire em palestras. É outro assunto que eu acho que vale a pena mostrar para a população. Prioridades. Olha qual é a prioridade do governo Dilma. Passou a citar este ano Paulo Freire em palestras e seminários que buscam o aprimoramento de servidores. Pensamentos do educador foram incluídos em eventos promovidos pela Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia. Uma das obras de Paulo Freire, replicadas pela PF, é a Pedagogia da Autonomia. Caso alguém se torne istas, sei lá o quê, que se assuma como transgressor da natureza humana, diz o trecho do livro. Ainda falando de segurança pública, quadrilha faz arrastão em shopping na avenida. Criminosos invadiram 28 boxes e levaram diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks e drones. Rapaz, Bolsonaro tanto deve disso daí, por tantos e tantos anos sozinho. Era uma voz, né, única às vezes dentro do Congresso, em prol da segurança pública, defendendo os policiais. Mas apanhou por causa disso, rapaz. Nega aí, vai. Acho que se tem alguns discursos, os discursos mesmos, que eternizaram Bolsonaro, acho que a maior parte deles é falando de segurança pública. Até o trecho, acho que da reunião ministerial, um dos mais importantes, aquele que vazou, né? É ele falando de segurança pública também. Então tá aí, gente, para uma real. Ano que vem, ano de eleição. A gente tá aí, sabe? Tem que começar, cara. Qual é a pauta da direita? Qual é a agenda da direita? O que é a direita assim? A turma tá só naquela negócio assim, não reativo. Não, a imprensa solta uma nota, aí meio que rebate a imprensa. A imprensa solta uma nota ruim sobre o Lula, pronto. Todos os deputados pegam a nota da imprensa, né? Corta pra ficar um jeito bonitinho. Aí bota num quadrado, né? Pra ficar bonito na hora de postar no Instagram. Aí na parte de baixo ele coloca o nome dele, né? Deputado, bota uma marquinha d'água, a foto dele atrás, às vezes segurando assim a gravata, numa pose bonita. Bicho, fala, rapaz, os caras é tudo artista. Mas cadê, pô? Fala aí, gente. Começar a falar, usar lá, né? O plenário da Câmara, pontuar esses temas, cair pra dentro. Os problemas no Brasil, eles continuam. Não é abandonar o que está sendo feito, mas se todo mundo fizer um pouquinho só a mais, se cada um escolher assim um assuntozinho, tem no mínimo, tem no mínimo mais de 40 deputados que realmente são de direita. Que se dividir, nossa, dá muito jogo. Olha isso daqui. Envolve tanto segurança pública quanto também questões de justiça. Esse assunto aqui causou espanto até no Ministério Público. O Ministério Público, rapaz, bicho, que onda é essa? A juíza mandou soltar um cara que é acusado de dar na testa da pessoa, né, da cabeça de um policial, e isso aí causou revolta das instituições de segurança. A decisão de a juíza está causando polêmica no Estado, gerando insatisfação nas instituições de segurança. Segundo relatos, a juíza Paula Cardoso Esteves, da primeira vara criminal da comarca de Rio Grande, determinou a soltura de um acusado de ter disparado, né, na cabeça de uma polícia civil no ano passado. A decisão assinada em abril deste ano alega que o disparo não foi uma tentativa de fazer o mal. Não, ele não tentou tirar a vida da pessoa, mas sim uma ação para impedir a execução do cumprimento da ordem legal. A revogação da prisão preventiva deixou as instituições de segurança surpresas e preocupadas, levantando questões sobre valores e critérios adotados pelo Poder Judiciário nos últimos tempos.
E ao longo da matéria, não coloquei aqui, tem questionamentos do Ministério Público, assim, que causam surpresa esse tipo de decisão. Então perceba como também existe esse sentimento lá dentro que, cara, algo não está certo. Algo não está certo. Falando de justiça, Ministério Público, o inusitado pedido de Lindor Araújo para acompanhar o depoimento de Mauro Cid. E o Ramagem pergunta, vão proibir o Ministério Público de comparecer à audiência agora? Quero MP longe dos autos, porque a nulidade contra o devido processo já se revela inúmeras e absurdas, né? O Ramagem está falando. E aí, pessoal? Ontem eu estava passando no Twitter e eu me deparei com um vídeo que, nas listas que eu tenho para ver o que a esquerda anda comentando, foi um cara de esquerda que postou. Ele postou um podcast. E tava claro que o cara que estava sendo entrevistado era um jurista. Não era um podcast desses famosos. E aí o cara começou a falar, né? O texto era engraçado. O cara falou assim, não, fulano disse que ele criou um grande monstro. Eu falei, pô, que história é essa? Aí eu fui dar uma olhada. O cara tava falando sobre o Sepúlveda Pertence. Um grande jurista brasileiro. E aí eu falei, rapaz, será que o Sepúlveda Pertence realmente disse o que o cara estava falando? O cara é um cara velho também, né? Deve ter cabelo branco já, mas falando uma boa. Falando de alguns problemas do judiciário. E aí eu fui nessa pesquisa para tentar saber se o que o Sepúlveda Pertence realmente falou ou não falou. Eu me dei para essa nota aqui do Conjur, que fala assim, ó. Os excessos deste momento deveriam servir para reaver o papel do Ministério Público e da Justiça. Essa aqui é uma entrevista do Pedro Canari e Marcelo Galli com o Sepúlveda Pertence. Ele está sendo entrevistado. O Sepúlveda Pertence é apontado como um cara que desenhou o Ministério Público que nós temos hoje em dia. Ele que desenhou isso tudo. E em 2016, olha como são as coisas. Assim como hoje, muita gente da direita está chateada com a justiça, lá atrás eram algumas pessoas da esquerda que estavam chateadas, apontando alguns abusos que estavam tendo, algumas passadas do ponto que realmente aconteceram. Não dá para negar. Muita coisa, principalmente envolvendo o Moro e o Deltinha. Não é para falar que... Não é porque o Moro pode ter abusado, e o Deltan também, que a turma do outro lado é santa, né? Aí são duas coisas diferentes. É porque você tinha que ter mostrado que a galera não era santa sem passar do ponto. E a turma passou do ponto. E aí, justiça, né? Ai, meu Deus, etc, tudo mais. Aí o Sepúlveda Pertence, ele disse que ele acabou criando uma espécie de um monstro muito grande, que saiu do controle. E aí ele apontava assim, ó, pô, como isso aconteceria, né? Assim, uma tentativa de colocar a bola no chão, tentar resolver esses problemas, essa indignação que as pessoas estão nesse momento. Ele fala, pô, a minha aspiração é que essa revisão se faça sem violência ao modelo de Constituição. Seria positivo tanto o papel do Ministério Público quanto do Judiciário, sem precisar de uma nova Constituição, quem sabe discutir uma reforma através de uma PEC, não, que não é boa, sem passar por cima da... Não precisa disso. Aí depois pergunta, rapaz, como seria essa revisão do poder, do papel do Judiciário? O seu Sepúlveda Pertence, ele fala assim, ó, particularmente, o imenso poder de controle de constitucionalidade que se entregou, né, à mais alta corte do país, acabou se tornando meio que um problema. Porque tudo que se julga no Brasil hoje, né, na verdade, tudo que passa pela Câmara, a turma judicializa, aí acaba caindo na mão deles. Então tem que pensar em alguma forma. O texto é um pouco mais complexo, eu conheço meio viajando, ele cita exemplos na Europa e outros países, mostrando que em outros locais, essa capacidade de você dar pitacos constitucionais, né, sobre qualquer coisa na Constituição, não, peraí, pô, não precisa, não dá para ficar judicializando tudo. E aí o Sepúlveda, ele fala o seguinte, que inclusive esse crescimento do controle de constitucionalidade, esse agigantamento do judiciário, muito se deu porque, cara, ele foi legitimado pelos partidos políticos, representante no Congresso, o tempo todo lá questionando, perde no Congresso, leva para o Judiciário. E aí tinha outra pergunta que era assim, ó, curioso é que hoje se fala em abrir cada vez mais o rol de legitimados a propor ações contra o abstrato de constitucionalidade, né? Mais uma vez, poder acionar a mais alta corte para poder, né, através das ADIs, ADPFs, etc, tudo mais. Porque é um número limitado de pessoas que podem, né, tem que ser um partido político,
sei lá, algo tipo OAB, o próprio Ministério Público. Não é uma pessoa comum que vai lá e entra. Não. Não é assim que você pode acionar. E ele fala assim, ó, sim, pô, mas o modelo da Constituição de 88 já é de uma abertura incomum. É difícil imaginar uma questão que haja um mínimo de polêmica na sua tramitação legislativa que não vai chegar lá em cima imediatamente. Ele está falando isso em 2016. Eu me lembro durante o governo Collor, quando Jamil Haddad era líder do Partido Socialista. Eu ficava impressionado, porque quase toda a sessão do Supremo ele estava lá. Deve ser o Randolfo Rodrigues da época. Toda semana eu o via sentado na primeira fila do plenário. Um dia eu lhe disse, mas você é médico? Jogador de basquete? Ele fora da seleção brasileira de basquete. Do que você tanto gosta aqui, rapaz, no Supremo? O cara diz, ó, aqui eu sou mais poderoso do que no Congresso. Lá minha bancada não tem número para pedir verificação de votos. Aqui eu vejo 11 juízes mais poderosos do país sentados quase semanalmente para rever as discussões que tínhamos tido no Congresso a propósito desta ou daquela lei. Então, existem alguns caminhos para os problemas que estão sendo aí apontados. Mas a turma tem que criar, né, algum tipo de movimento. Não dá, por exemplo, para o Ramagem falar, poxa, eu proponho uma reforma. Vamos discutir uma reforma no judiciário. Tem muita gente aí disposta a discutir algumas coisas que acha que a coisa está meio ruim. O Estadão hoje de manhã soltou um editorial também falando sobre isso, de autocontenção. Hoje, eu nem trouxe aqui no vídeo para... Porque é o tipo de texto que eu sei que vai rodar na rede social, vai ser aquela confusão, ataque para um lado, ataque para o outro. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança também falou de reforma, mas é uma coisa que a turma tem que abraçar. Nenhum assunto cresce porque eu falei um dia, pronto, o assunto vai avançar. Não. Tem que bater na tecla, bater na tecla, bater na tecla, bater na tecla, bater na tecla. Olha quanto tempo o governo vem trabalhando, por exemplo, na regulamentação do mercado de carbono. Desde, assim, a Marina já apresentou isso ainda antes da eleição para poder apoiar o Lula. Ela só apoiou o Lula porque o Lula catou a cartinha dela. Tá lá, o governo começou a bater na tecla, trabalho, e o tema vai indo, vai indo. Aos trancos e barrancos, o tema vai indo. É uma eternidade, mas a turma não desiste. Olha o empenho também do PL 2630. Tu acha que o Orlando Silva desistiu? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui não acho que tem... Não sei se entra no âmbito de questões judiciais, mas aqui é uma coisa que eu acho que também precisa ser debatida no Brasil. Menores de 16 trabalham como entregadores em aplicativos. E no Brasil isso é extremamente mal visto. Ainda falam assim, o trabalho infantil se caracteriza por atividades econômicas ou de sobrevivência, remuneradas ou não, com ou sem finalidade de lucro realizada por crianças e adolescentes com menos de 16 anos, em qualquer ocupação, com exceção da condição de aprendiz. E aí eu fiz questão de trazer aqui para mostrar para vocês Austrália. Na Austrália, a depender, com 11 anos tu pode trabalhar. A depender, o melhor é para deixar a partir de 13, né? 13, 14, tá de boa. Idade escolar, semana que tem aula, pode trabalhar 12 horas. Mas se não tiver aula, pode trabalhar 38. Na semana, carga horária normal, né? No Brasil é 40 horas, aqui são 38. Assim, e pô, a turma faz de tudo, trabalha na McDonald's, uma coisa ou outra. Não tô falando que é pra normatizar que crianças estejam trabalhando como, sabe, entregadores, etc e tudo mais. Mas, pô, bicho, a gente deveria estar valorizando, assim, a gente devia estar preocupado, falar, poxa, é triste que uma criança dessa, né, é triste que esse jovem precise trabalhar, é muito triste, mas ao mesmo tempo é bacana de ver que você vê, pô, cara, o jovem lá tá trabalhando, tentando ajudar em casa, levar um sustento, melhor do que tá fazendo coisa errada na rua. A gente vê aí diversos que ficam fazendo barbaridade, você vê, pô, o cara tá ali, ó, emprego, ele tá tentando trazer um pouco de dignidade, às vezes é o dinheirinho que ele junta, pra quando tiver um pouquinho mais velho, às vezes 18 anos, faz um curso diferente, ou até na mesma idade já se matricula no curso, tentar dar um salto na vida lá na frente. O Brasil tem que discutir esses assuntos. Não só tratar como um grande tabu. Na Austrália, pode trabalhar. Dá um Google ali, ó. Aqui é o site oficial. Restrições ao trabalho. Aqui, ó. Mas tá falando o que eles podem ou não podem fazer. É o primeiro site de todos. business.qld, que é Queensland, né? O estado que eu moro, .gov.au. Só fiz traduzir aqui a página, porque tava tudo em inglês. Dá pra comentar umas besteirinhas aqui desse tema. Não dá pra comentar todo. Mas vejam só. Sabe aquela matéria da Financial Times? Falava que o Mourão, né? Trocou um papo
com a galera lá nos Estados Unidos. Aí o Mourão disse que não. Não, não fiz isso. Não, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. E aí, ontem... Não, na verdade foi hoje, né? 2 da manhã de hoje, tá no dia 25. Não sei porque a atualização tá no dia anterior. Mas enfim. Guilherme Amado, Eduardo Geroto e Natália Portinari postaram que Mourão negou ter dito temer golpe de Bolsonaro, mas conversa teve testemunha. O Thomas Shannon está viajando na maionese? Não tive uma conversa isolada com ele. Teria afirmado Mourão. Mas, porém, entretanto, todavia, no elevador, além de Shannon e Mourão, estava também a CEO e presidente da American Society Council of the Americas, que é a Susan Siegel. E a quem lhe pergunta, Siegel responde que Mourão de fato disse estar preocupado. E conhecendo Mourão, ele deve ter dito. É tudo bem. Oposição vê chance de ouro para 2026 com Bolsonaro inelegível e mira o antipetismo. Essa nota fala algumas coisas que acho que valem um pequeno comentário. Fala assim, ó, que o sucesso da oposição dependeria, contudo, de estruturar uma agenda mínima de propostas que demarque diferenças com a esquerda na esfera econômica e deixe em segundo plano a agenda de costumes. Bom, tem que realmente deixar claro quais são as propostas. Mas não é mais só... Eu não acho que ficar de proposta vaga, gente, vai ajudar muita coisa. Não acho. Pode ajudar. Mas se a turma realmente quiser avançar com uma proposta um pouco mais robusta, tem que trazer algumas coisas mais claras, alguns indicativos mais claros. Assim, ó, nós defendemos a liberdade econômica. Tá? Esse é meio vago. Outra coisa é você falar, ó, nós defendemos desenvolver fazendo isso, isso, isso e isso. Nós temos um plano de desenvolvimento para o Brasil aqui para 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Temos um projeto de nação. Essa é a nossa ideia. A gente vai tentar focalizar nesse setor, nesse setor, nesse setor. Nesses setores aqui o Brasil ele já é competitivo, vamos pegar o próprio negócio, e para a gente continuar desenvolvendo isso, achamos que precisamos desenvolver na logística disso daqui, precisamos melhorar esse tipo de regulamentação que tem a ver com a liberdade econômica, E você começar a dar uma coisa mais coesa, mais descritiva, para você falar, pô, esses caras aí aparentemente tem uma solução. Isso é bacana, isso é porreta. Agora, deixar de lado a agenda dos costumes, isso daqui eu acho que a Folha de São Paulo está meio perdida. Ao redor de todo o planeta, a agenda de costumes, ela segue sendo um ponto de extrema importância, principalmente agora com essa questão que envolve esse debate da agenda woke. Está crescendo demais, assim, de forma absurda. Não acho que isso aqui fique em segundo plano. A ideia é promover essa espécie de antipetismo qualificado para evitar o risco de esvaziar o discurso. Mas não, você não esvazia o discurso, você na verdade aumenta, né, a partir que você dá profundidade a ele. As fontes ouvidas pela reportagem ponderam que a construção de um novo líder dependerá ainda de quais partidos e políticos sairão fortalecidos das eleições de 24 e da situação econômica do país sob Lula daqui a 3 anos. E esses 2 pontos realmente interferem. Eleições e estado da economia. E Bolsonaro nos últimos dias aí vem dando claros sinais que vai mergulhar de cabeça nas eleições de 2024. Mais uma vez, precisamos contar com o Jair para salvar o dia. O velho não pode descansar. Não pode. Se ele quisesse, ele não pode. Trabalha, gente. Trabalha porque, meu Deus do céu, ajuda esse país a sair do buraco. Aí falando da situação, com o Jair em caminho de ficar inelegível, acho que ninguém espera um cenário diferente, né? Vai ser um milagre se não tornar o Bolsonaro inelegível. Mas tudo bem. O Estadão tá aqui, falando agora do Foro de São Paulo. Hoje de manhã também, né? Soltaram dois editoriais hoje. Um sobre o Foro de São Paulo, outro sobre justiça. Aí tá falando que o Foro de São Paulo nunca decepciona. Aí eles criam toda uma nota falando do Foro de São Paulo para no final dela falar que a América Latina precisa de uma esquerda oxigenada com democracia no coração, os pés firmes no presente e os olhos fixos no futuro. Mas não é o que se verá em Brasília. Os companheiros de Lula prosseguem a passos largos sua jornada ao passado, de braços bem abertos ao autoritarismo. Lula, que foi o candidato abraçado pelo Estadão, catapultado pelo Estadão, fez campanha da campanha contra Bolsonaro, agora já está recebendo pedrada. Como a turma muda, né? Dá água pro vinho. É engraçado demais. E tinha umas coisas extras que envolvem discurso, mas tem que dar play no vídeo, no áudio. Deixo para amanhã.
Ele não vai envelhecer mal de jeito nenhum. Nós fala aí do Dilma pra turma da Itália, na esquerda italiana, que ele andou falando. Mas a gente comenta outro dia. Por hoje fico aqui. 1 hora hoje. Graças a Deus, tá com saudade de vídeo de 1 hora. Ontem deu errado a primeira vez, depois na live ficou mais ou menos. E é isso. Espero que tudo volte. Espero que esse vídeo, eu nem sei se esse vídeo vai ao ar. Tô falando aqui agora, mas espero que dê tudo certo. Se gosta do meu trabalho, posta no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem o Peito na descrição, tem o Atos Brasileiro, Pimpen.com, sem BR. E, gente, olha só, mais uma vez, esse primeiro tema, pelo amor de Deus, cobrem aos deputados. Precisamos falar sobre a reforma tributária. Em 2 semanas, talvez, ela já seja votada. Uma vez que for votada, acabou. Acabou. Seja bem-vindo o imposto do pecado. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.